Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar do informativo número 821 do STJ, publicado dia 20 de agosto de 2024. Pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Tempo seco aí? Pessoal, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar seu comentário aí com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, principalmente nas plataformas do YouTube e Spotify, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e continuarmos no ranking dos podcasts sobre educação indicados pelo Spotify. Pessoal, e também gostaria de indicar para vocês o nosso curso para o Exame Nacional da Magistratura de Processo Civil e de Humanística. E nosso curso de Processo Civil conta com mais de 24 horas de conteúdo, 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas, e-books com temas de repercussão geral e recursos repetitivos. Mas se você quiser adquirir apenas os e-books com temas de repercussão geral e recursos repetitivos, também você pode adquirir. Então, acesse o nosso site www.aretejus.com.br ou acesse a descrição do vídeo para ter acesso. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Informativo 821 do STJ. Direito administrativo. Resumo. São ilegais as disposições da resolução da diretoria colegiada da Anvisa número 96 de 2008, que, contrariando regramentos plasmados em lei federal, especialmente a Lei nº 9.294 de 1996, impõe obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. Processo. Recurso especial número 2.035.645 do Distrito Federal. Julgado em 13 de agosto de 2024. Interter. A controvérsia reside em definir, à vista das leis nº 9.294 de 1996 e nº 9.792 de 1999, se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vulnerou os limites de seu poder normativo ao editar a resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 96 de 2008, mediante a qual dispôs sobre a propaganda, a publicidade, a informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos, nos moldes do artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 e 4º da Constituição da República, é vedada toda forma de censura, viabilizando-se, no entanto, a fixação de restrições à propaganda comercial de tabaco, de bebidas alcoólicas, de agrotóxicos, de medicamentos ou de terapias, conforme disposto em lei federal, como forma de garantir proteção social contra práticas de serviços possivelmente nocivos à saúde ou ao meio ambiente, exigindo-se, inclusive, advertência alusiva aos seus eventuais malefícios. Nesse sentido, as atuais limitações à promoção comercial de medicamentos estão cristalizadas na Lei nº 9.294 de 1996, complementada pelo Decreto nº 2018 de 1996, diplomas normativos que tratam da matéria de maneira expressa e integral, cujas disposições devem ser observadas pelos particulares e pelas demais entidades integrantes da administração pública. O poder normativo conferido às agências reguladoras, por sua vez, não lhes atribui função legiferante, competindo-lhes tão somente especificar, sob o ângulo técnico, o conteúdo da lei objeto de regulamentação, sem espaço para suplementar na criação de direitos e obrigações, especialmente quando suas disposições contrariarem regras estampadas em ato legislativo formal. ADI número 4.093, São Paulo. Relatora ministra Rosa Weber. Tribunal Pleno, julgado em 24 de setembro de 2014. Nos termos dos artigos 2º, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 7º, inciso 3 e 26 e artigo 8º, caput, parágrafo 1º da Lei nº 9.782 de 1999, em matéria de propaganda comercial de produtos submetidos a controle sanitário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, compete apenas fiscalizar, acompanhar e controlar o exercício de tal atividade, falecendo-lhe a atribuição para, por ato próprio, restringir ou limitar as ações dos agentes econômicos, especialmente quando seus atos regulamentares
vulnerarem as regras delineadas na Lei nº 9.294 de 1996 e demais atos legislativos formais. Dessa forma, são ilegais as disposições da resolução da diretoria colegiada da Anvisa número 96 de 2008, que, contrariando regramentos plasmados em lei federal, especialmente a Lei nº 9.294 de 1996, impõe obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. Direito consumidor, direito processual civil. Resumo. A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. Processos. Recurso especial número 2.078.485 do Pernambuco. Recurso especial número 2.078.989 do Pernambuco. Recurso especial número 2.078.993 do Pernambuco. E recurso especial número 2.079.113 de Pernambuco. Todos julgados em 18 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1253. Interteor. Cinge-se a controvérsia acerca do alcance dos efeitos da decretação da prescrição intercorrente na execução coletiva, isto é, se a decisão desfavorável a substituto processual atinge os membros do grupo. O núcleo do regime jurídico da coisa julgada no microsistema do processo coletivo está previsto nos artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, nas demandas coletivas propostas para a defesa dos direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido. A previsão é complementada pelo parágrafo 2º, segundo o qual, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou o que a doutrina chama de coisa julgada secundum eventum litis. Significa que a sentença coletiva só alcançará os membros do grupo para beneficiá-los. A razão da previsão legal é a ausência de efetiva participação de cada um dos membros do grupo no processo coletivo. Não há coisa julgada contra aquele que não participou do contraditório. A essa regra existe apenas uma exceção, na hipótese de intervenção do grupo no processo coletivo como litisconsorte. Parágrafo 2º do artigo 103 e 94. Portanto, a coisa julgada desfavorável ao substituto processual não é oponível aos membros do grupo em suas execuções individuais, especialmente quando, reconhecidamente, houve desídia do substituto na condução da execução coletiva. Ademais, não há motivo para a não incidência dessa previsão legal em relação ao processo de execução coletiva. Isso porque estão presentes as mesmas razões para não haver o prejuízo aos interessados, a saber, a ausência de sua efetiva participação no processo. Precedentes. Agravo interno no recurso especial número 2.102.083 de Pernambuco. Ministro Herman Benjamin. Agravo interno no recurso especial número 2.093.101 do Pernambuco. Relator ministro Francisco Falcão. Agravo interno no recurso especial número 1.927.562 do Pernambuco. Relator ministro Sérgio Cuquina. E agravo interno no recurso especial número 1.960.015 do Pernambuco. Relator ministro Og Fernandes. Outro sim, no que tange à ausência de prescrição da pretensão executória. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. À luz da racionalidade do microsistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual ajuizamento do cumprimento de sentença, quando pendente a execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Precedentes. Agravo interno no agravo interno no recurso especial número 1.932.536 do Distrito Federal. Agravo interno no agravo do recurso especial número 2.292.113. Agravo interno no recurso especial número 1.927.562 de Pernambuco.
Agravo interno no agravo do recurso especial número 2.207.275 do Rio de Janeiro. Legislação. Código de Defesa do Consumidor, artigos 94, 103 e 104. Direito processual civil. Resumo. Na hipótese em que a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito é motivada pela perda superveniente do objeto em razão da retratação de sentença que se objetivava rescindir, deve ser afastada a reversão do depósito prévio a favor do réu, permitindo só ao autor levantar a quantia depositada. Processo. Recurso especial número 2.137.256 do Mato Grosso, julgado em 13 de agosto de 2024. Inteiro teor. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, esta Corte Superior manteve entendimento no sentido de que o depósito prévio deve ser revertido em favor do réu quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 974, parágrafo único do Código de Processo Civil. No entanto, na espécie, a ação rescisória foi extinta sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto motivada pela retratação do juiz, em fase de cumprimento de sentença, acerca da sentença que se pretendia rescindir. Com o exercício do juiz de retratação, a ação rescisória perdeu seu objeto. Nesse contexto, se a finalidade da reversão do depósito prévio em favor do réu é evitar o abuso no exercício do direito de ação, não é possível, a partir da interpretação teleológica do artigo 974 do Código de Processo Civil de 2015, admitir a referida reversão na específica hipótese em que a extinção sem julgamento de mérito da ação rescisória não é imputável ao autor, mas sim fruto do juízo de retratação exercido pelo próprio magistrado. Assim, embora a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito conduza, em regra, à reversão do depósito prévio em favor do réu, no caso específico em que a referida extinção é motivada pela perda superveniente do objeto em razão da retratação de sentença que se objetivava rescindir, deve ser afastada a reversão, permitindo só ao autor levantar a quantia depositada. Ademais, se a extinção do depósito que se instaurou com observância de todas as condições da ação não se deu por fato imputável às partes, não deve ser imposto a qualquer delas o dever de arcar com ônus sucumbenciais. Legislação. Lei nº 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, artigo 974, parágrafo único. Direito processual civil. Resumo. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante contestação. Processo. Recurso especial número 1.938.645 do Ceará, julgado em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. A questão controvertida consiste em 1. Saber se o oferecimento de contestação, em vez de recurso, serve para o fim de obstar a estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. E 2. Se o início do prazo para aditamento à inicial dependeria de intimação específica no juiz de primeiro grau para tal finalidade. O tema da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente passou por certa maturação na doutrina desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, havendo, ainda hoje, controvérsias a seu respeito, questão que ainda fomenta o debate e diz respeito à definição do sentido da expressão recurso, utilizada pelo caput do artigo 304 do Código de Processo Civil. Examinando a questão, a doutrina destaca que a expressão pode ser compreendida de duas maneiras, como recurso stricto sensu, o que significaria, então, afirmar que só não haveria estabilização da tutela antecipada se o réu interpusesse agravo contra a decisão concessiva da medida de urgência, ou, em um sentido mais amplo, como meio de impugnação, o que englobaria outros remédios sem natureza recursal, como a contestação. Essa foi a corrente adotada pela terceira turma do STJ, ao proferir o entendimento no sentido de que, embora o caput do artigo 304 do Código de Processo Civil de 2015 determine que a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. A leitura que deve ser feita no dispositivo legal, tomando como base a interposição sistemática e teleológica do Instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária.
sob pena de se estimular a interpretação de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, previsto no artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Recurso especial número 1.760.966 de São Paulo. Relator ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, DJE número 7, DJE de 7 de dezembro de 2018. Portanto, a estabilização da tutela somente acontece se o réu não manifestar qualquer oposição. No caso, muito embora não se tenha interposto recurso contra a decisão concessiva da tutela antecedente, infere-se que ofertou a contestação, o que afasta a estabilização dos efeitos da tutela. Ademais, a passagem do procedimento provisório da tutela antecedente, cujo rumo pode eventualmente levar à extinção do processo, a depender da atitude do réu de opor-se ou não à antecipação da tutela satisfativa, para a fase de tutela definitiva exige intimação específica para o autor a propósito da necessidade de editar a inicial. Aplicação analógica do artigo 321 caput do Código de Processo Civil de 2015. Recurso especial número 1.766.000 do Tocantins. Relatora ministra Nancy Andrique, terceira turma, DJE de 11 de setembro de 2018. Legislação, Código de Processo Civil, artigo 303, artigo 304, parágrafo 2º e artigo 321. Direito penal, direito processual penal. Resumo, não cabe acordo de não persecução nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Processo, agravo no recurso especial número 2.607.962 de Goiás, julgado em 13 de agosto de 2024. Inteiro e teor. Na forma do artigo 28A, parágrafo 7º do Código de Processo Penal, o juiz poderá recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal que não atender os requisitos legais, que inclui a necessidade e suficiência do ANPP, a reprovação e prevenção do crime. Artigo 28A, caput do Código de Processo Penal. Nessa linha de intelecção, a segunda turma do STF sedimentou o entendimento de que, seguindo a teleologia da excepcionalidade do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 28A do Código de Processo Penal, que veda a aplicação do ANPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. O alcance material para a aplicação do acordo despenalizador e a inibição da persecutio criminis exige conformidade com a Constituição Federal e com os compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado brasileiro, com vistas à preservação do direito fundamental à não discriminação, artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, não abrangendo desse modo os crimes raciais, nem a injúria racial, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, nem os delitos previstos na Lei nº 7.716 de 1989, STF RHC número 222.599. Relator ministro Edson Fachin. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, reconhecendo o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos 51 e 52 do artigo 5º da Constituição Federal, deu interpretação conforme a Constituição, para enquadrar a homofobia e a transfobia, expressões de racismo em sua dimensão social, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716 de 1989, atribuindo a essas condutas o tratamento legal conferido ao crime de racismo, até que sobrevenha a legislação autônoma. STF ADO número 26, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJE, 6 de outubro de 2022. No caso, o tribunal de origem manteve afastada a pretensão de homologação do ANPP celebrado entre o parquê e a autora dos supostos atos homofóbicos, conduta que se enquadra, em tese, na Lei nº 7.716 de 1989 ou no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, com fundamento na insuficiência do ajuste proposto à reprovação e prevenção do crime. Objeto de investigação: à luz do direito fundamental à não discriminação,
entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STF e deste Tribunal Superior. Legislação. Constituição Federal, artigo 3º, inciso 4 e artigo 5º, incisos 51 e 52. Código de Processo Penal, artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4 e parágrafo 7º. Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º e Lei nº 7.716 de 1989. Direito Processual Penal. Resumo. É legítima prova encontrada no lixo descartado na rua por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure pesca predatória, fishing expedition ou violação da intimidade. Processo Segredo de Justiça, julgado em 13 de agosto de 2024. Inteiro teor. Vamos lá, galera, isso aqui é importante, hein? Inteiro teor. Todo material, seja ele genético ou documental, uma vez descartado pelo investigado, sai de sua posse ou domínio e, portanto, deixa de existir qualquer expectativa de privacidade do investigado ou possibilidade de se invocar o direito a não colaborar com as investigações. No caso, a prova cuja legalidade é discutida foi colhida em via pública, mais especificamente na calçada do lado de fora de um dos escritórios utilizados pela organização criminosa que estava sendo investigada. O descarte dos sacos de lixo foi realizado por um investigado, não havendo se cogitar em expectativa de privacidade a respeito do material colhido, dispensando sua autorização judicial para apreensão e análise do seu conteúdo. Não se verifica na atuação policial a chamada pescaria probatória, fishing expedition, pois não se estava diante de uma investigação indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado. O trabalho de campo já tinha sido iniciado, com o mapeamento de estabelecimentos de fachada, identificação de integrantes e reconhecimento do modo de agir do grupo. Também não parece ter sido invertida a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade ou a vida privada dos investigados. A oportunidade apareceu no momento da campana policial, toda documentada, com um descarte na rua de material que poderia ser simples restos de comida, embalagens vazias e papéis sem valor, como anotações que se mostraram relevantes e aptas a dar suporte ao que estava sendo apurado. Não houve nem sequer ingresso no imóvel cuja movimentação estava se observando. As provas obtidas estavam no lixo. Dessa forma, é legítima a prova encontrada no lixo descartado na rua por pessoa apontada como integrante do grupo criminoso sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure uma pesca probatória, fishing expedition ou violação da intimidade. Execução penal. Resumo. A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo. Será aquele o subjetivo, o marco para a fixação da data base para efeito de nova progressão de regime. Processos. Recurso especial número 1.972.187 de São Paulo. Recurso especial número 1.976.197 do Rio Grande do Sul. Recurso especial número 1.976.210 do Rio Grande do Sul. E recurso especial número 1.973.589 de São Paulo. E o RESP 1.973.105 de São Paulo. Todos julgados dia 14 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1165. Inteiro teor. O Tribunal de Origem entendeu que a data base para a subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é, o requisito objetivo, tempo de cumprimento de pena. Contudo, o STJ, em ambas as turmas criminais, tem precedentes segundo os quais,
embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fim de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal. Agravo regimental no habeas corpus número 540.250 São Paulo. Relator ministro Jorge Mussi, 5ª turma, DJE de 13 de março de 2020. Portanto, esta Corte Superior entende que a data base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito, objetivo ou subjetivo, do artigo 112 da Lei nº 7.210 de 1984, estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. Assim, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, fixa a seguinte tese. A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele, o subjetivo, o marco para a fixação da data base para efeito de nova progressão de regime. Legislação. Lei de Execução Penal, artigo 112. Direito tributário. Resumo. Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Processo, recurso especial número 2.034.975 de Minas Gerais. Recurso especial número 2.034.977 de Minas Gerais. Recurso especial número 2.035.550 de Minas Gerais. Todos julgados dia 14 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1191. Inteiro teor. A controvérsia consiste em saber se deve submeter aos ditames do artigo 166 do Código Tributário Nacional o direito à restituição da diferença do ICMS e ST pago a mais no regime de substituição tributária para frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior à presumida. Sobre a matéria, o STF, ao julgar o recurso extraordinário número 593.849 de Minas Gerais, com repercussão geral reconhecida, tema 201 do STF, firmou a tese de que é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Na sistemática da substituição tributária para frente, quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo presumida. Desse modo, num caso específico de revenda por valor menor que o presumido, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante. A primeira turma do STJ já vinha entendendo que, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Agravo interno no recurso especial número 1.968.227 de Minas Gerais. Relator ministro Benedito Gonçalves, primeira turma. DJE de 1 de setembro de 2022. A segunda turma do STJ, por sua vez, no julgamento do recurso especial número 525.625 do Rio Grande do Sul, relator ministro Francisco Falcão, DJE de 21 de novembro de 2022, em juízo de retratação, revendo sua jurisprudência anterior, firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do artigo 166 do CTN, em caso idêntico.
Observa-se que o artigo 166 do CTN está inserido na seção relativa ao pagamento indevido, cujas hipóteses estão previstas no referido artigo. Em nenhum dos incisos do artigo 165 do CTN se encontra a hipótese de que trata o caso em discussão, uma vez que o montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela administração tributária. Ocorre, contudo, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior à presumida. Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte. Não se trata, portanto, de repetição do indébito, nos modos do artigo 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988, quanto no artigo 10 da Lei Complementar nº 87 de 1996, Lei Candir. Conforme bem observado em voto do eminente ministro Benedito Gonçalves no agravo interno, recurso especial número 1.949.841 de Minas Gerais, DJE número de 15 de dezembro de 2021. A controvérsia objeto desses autos não diz respeito à devolução do valor do ICMS, incluído no preço da mercadoria vendida, mas daquele decorrente da diferença entre a base de cálculo efetivamente praticada e presumida, sendo que esta última, porque não ocorria, não foi imposta ao consumidor, daí porque não se pode exigir comprovação do não repasse financeiro. Por conseguinte, a averiguação da repercussão econômica torna-se desnecessária no âmbito da substituição tributária, a qual apenas teria relevância nos casos submetidos ao regime normal de tributação. Sendo assim, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Dessa forma, deve ser fixada a seguinte tese jurídica. Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Direito tributário. Resumo: as parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição, alimentação, plano de assistência à saúde, auxílio saúde, odontológico e farmácia, ao imposto de renda retido na fonte IRRF dos empregados e a contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constitui simples técnica de arrecadação ou de garantia para o recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário-contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Processo. Recurso especial número 2.005.029 de Santa Catarina, julgado em 14 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1174. Interteor. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de excluir as seguintes verbas da base de cálculo de contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiro e ao SAT e RAT. Item A. Valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador. B. Parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde odontológico, dentre outros. Segundo o artigo 22, inciso 1 da Lei nº 8.212 de 1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo de exposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
O artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212 de 1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso consiste na remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Finalmente, o artigo 28, parágrafo 9º da Lei nº 8.212 de 1991, dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador, contribuição previdenciária e imposto de renda, vale auxílio transporte, vale auxílio alimentação ou refeição e plano de assistência à saúde, apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer a operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos da folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele, valor bruto da remuneração, em regra, que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas, e não mediante retenção em folha, em momento ulterior. Isso evidencia com clareza que inexiste alteração da base de cálculo das contribuições devidas pela empresa de seguro social, ao SAT e a terceiros. A questão foi bem sistematizada em voz da ministra Suzete Magalhães, proferido no julgamento do recurso especial número 1.902.565 do Paraná, DJE de 7 de abril de 2021, no qual se afirmou que, embora o crédito da remuneração e a retenção da contribuição previdenciária possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas, uma vez que o montante retido deriva da remuneração do empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual integra também a base de cálculo da cota patrimonial. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva: as parcelas relativas ao Vale Transporte, Vale Refeição e Alimentação, Plano de Assistência à Saúde, Auxílio Saúde, Odontológico e Farmácia, ao Imposto de Renda retido na fonte IRRF dos empregados e a Contribuição Previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constitui simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário-contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Lei 8.212 de 1991, artigos 222, inciso 1 e 20 e artigo 28, parágrafo 9º. Direito tributário. Resumo: não incide imposto de renda retido na fonte IRRF sobre a transferência de fundos de investimentos por sucessão causa-mortis quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas requerimento de transmissão das cotas, a fim de continuar a relação iniciada pelo decujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados na última declaração do imposto de renda à pessoa física, DIR PF, apresentada pelo falecido. Processo. Recurso especial número 1.968.695 de São Paulo, julgado em 13 de agosto de 2024. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de incidir o imposto de renda retido na fonte sobre a transferência de cotas de fundos de investimento em decorrência de sucessão causa-mortis. No caso em discussão, a parte autora buscou a transferência de cotas de fundos de investimentos constituídos sob condomínio fechado, deixados pelo falecido pai, em conformidade com os valores constantes da última DIR, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do decurso. Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ou, 2.
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. O artigo 23 da Lei 9.532, de 1997, por sua vez, estabelece duas opções para a avaliação dos bens e direitos objeto de transferência de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por adoção em adiantamento da legítima. Item A, valor de mercado. A linha B, valor constante da declaração do imposto de renda da pessoa física, DIR-PF, do decujus ou do doador. Sobre o referido dispositivo, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário número 1.425.629 de Goiás, por maioria dos votos, manifestou-se pela ausência de bitributação e constitucionalidade da norma, que trata da incidência do imposto de renda da pessoa física. Imposto de renda recolhido na fonte, quando a transferência de bens se opera pelo valor de mercado. No referido caso, porém, verificou-se a existência do efetivo ganho de capital, considerando que a autora daquela ação teria doado, pelo valor de mercado, bens de sua herança à sua filha como adiantamento da legítima. No presente caso, contudo, trata-se de sua situação diversa, pois os fundos de investimentos estão sendo transferidos aos herdeiros diretamente em razão do falecimento do titular e avaliados conforme última declaração de renda do decujus, e não por valor de mercado. Isto é inaplicável à norma acima citada para a cobrança de imposto de renda retido na fonte. É preciso salientar ainda que, em regra, nos fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma, a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, devida por ocasião da liquidação, é composta pela diferença positiva entre o valor do resgate e o da aquisição das cotas, nos termos do artigo 28, inciso 2 e parágrafo 7º da Lei nº 9.532 de 1997. Ademais, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 65 da Lei nº 9.532 de 1997, que trata da incidência do imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa e que prevê, em seu parágrafo 2º, que a alienação compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação, além de se referir a fundo de renda fixa e não de investimento. A alienação, como ato de vontade, não abrange a transferência causa mortis, disciplinado de modo específico no artigo 23 da Lei nº 9.532 de 1997. Assim, não há norma legal estrito sensu a determinar a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a mera transferência de cotas de fundo de investimento de qualquer modalidade, decorrente de sucessão causa mortis, quando os herdeiros optam pela observância do valor constante da última declaração de bens do decurso, somente incide o tributo se a transferência for realizada por valor de mercado e houver diferença positiva relativamente ao valor da aquisição. É ilegal, portanto, o ato declaratório interpretativo ADI-SRFB número 3 de 2007, na parte em que prevê, sem amparo na lei, a incidência de imposto de renda retido na fonte para caso de transmissão de aplicações financeiras por sucessão hereditária, sem vincular a existência de ganho capital. Em conformidade com o princípio da legalidade em matéria tributária, veiculado no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, a autoridade administrativa somente pode exigir de contribuinte o tributo quando houver precisa adequação entre o fato e a hipótese legal de incidência, ou seja, quando ocorrer sua descrição típica. Nesse contexto, incabível a pretensão de se interpretar de forma extensiva a norma jurídica para entender que o termo resgate albergaria a hipótese de transferência de bens causa mortis sem ganho de capital, principalmente em relação a fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado. Dessa forma, não incide imposto de retido na fonte sobre a transferência de fundos de investimentos por sucessão causa mortis quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas requerimento de transmissão das cotas, a fim de continuar na relação iniciada pelo decujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados na última declaração do imposto de renda da pessoa física, DIR-PF, apresentada pelo falecido. Legislação, Constituição Federal, artigo 150, inciso 1,
Código Tributário Nacional, artigo 143, Lei 9.532 de 1997, artigos 23, 28 e 65. ADI número SRFB número 3 de 2007. Direito previdenciário. Vamos lá, galera, estamos chegando no fim. Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das emendas constitucionais número 20 de 1998 e 41 de 2003, no cálculo devem se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão, menor e maior valor teto, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. Processos. Recurso especial número 1.957.733 do Rio Grande do Sul e recurso especial número 1.958.465 do Rio Grande do Sul, julgado em 14 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1140, legislação, emendas constitucionais número 20 e emenda constitucional número 41, lei 8.203 de 1991, artigo 103, súmulas do STJ 340 e 359, precedentes qualificados, tema 76 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio e hoje nós tratamos do informativo número 821, publicado em 20 de agosto de 2024. E se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário com críticas e sugestões, acesse o nosso site, a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos materiais para a prova do Exame Nacional da Magistratura e adquirir nosso curso de processo civil com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas, e-books com os temas de repercussão geral e temas repetitivos. E também nós temos o nosso curso de formação humanística, galera, que é sensacional, que é o seu caminho para aprovação. Pessoal, se vocês também quiserem adquirir a isolada dos temas de recurso repetitivo e temas de repercussão geral, é só acessar o nosso site www.aretejus.com.br ou acessar a descrição do vídeo. Galera, esse é o caminho. O professor Marcelo Fortuna tem a melhor didática, então é imperdível. Pessoal, é isso aí. Bons estudos. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.